exercitemos nossa fé. Tá? Eu escrevi sobre isso o seguinte: alguns irmãos se perguntam por que das situações difíceis que passam. E aqui está uma resposta possível: exercitar nossa fé. Tá? Então, colocando aqui o seguinte, né? Não tem como acontecer milagres se situações difíceis não ocorrer na nossa vida. Então, essa aqui é uma resposta que nós precisamos ter em mente. Pode acontecer, irmãos, por exemplo, de a gente passar por situações complicadas. E aí, o que vai acontecer? A gente vai perguntar para Deus: por que, Senhor, isso aí? Por que isso está acontecendo? Né? Vai ser a nossa... Nós vamos questionar Deus muitas vezes nisso. Muitos fazem isso hoje. E aqui nós temos que entender que a nossa fé precisa ser exercitada. A gente precisa, muitas vezes, passar por situações difíceis. Como é que a gente vai ter fé? Como é que milagres vão acontecer se só acontecer coisa boa na nossa vida? Né? Como é que milagres de Deus vai acontecer se tudo for bonança? Imagina isso. Os crentes não vão ter história para contar, né? Tá bom? Isso aí é importante ensinar. Continuando no 2, continuando no 3.2, o título é Semelhante ao Filho dos Deuses. Tá? Eu fiz o seguinte destaque: o próprio Filho de Deus se manifestou para trazer conforto, tá? Se referindo ao que aconteceu ali na fornalha, né? E aqui eu escrevo o seguinte, que os teólogos entendem que dentro daquela fornalha aconteceu uma epifania, né? A epifania é quando a divindade se manifesta fisicamente. E aí eu coloquei esse destaque aí porque aquilo ali era o que acontece, como Deus quer hoje, né? Como Deus faz hoje. Jesus veio dentro daquela fornalha ali e esteve com aqueles jovens dentro da fornalha, a semelhança do que é hoje. Como que é hoje? Jesus está dentro de nós, junto conosco nas nossas lutas, na pessoa do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo, né? E o próprio nome Emanuel significa Deus entre os homens, né? Ou Deus conosco. E ali ele depois sobe ao céu e anuncia que não nos deixaria só, não nos deixaria órfão, que enviaria o Consolador. O Espírito Santo é a divindade, é Deus, né? Dentro de nós, no mundo conosco, tá bom? Isso aqui o que Jesus fez, né, naquela fornalha é uma representação do que ele faria hoje, tá? Esse é o ensinamento. Destaquei também, quando Deus nos livra das tribulações, ele nos acompanha ao longo dela. Perdão. Quando Deus não nos livra das tribulações, ele nos acompanha ao longo delas. Tá? E aí eu escrevi sobre isso. Há processos que Deus não nos livra, processos que precisamos passar. E aqui, né, eu escrevi isso aí, que são processos que vão trazer para a gente, vão nos fazer crescer na fé, processos que serão como testemunho para outros, tá? Então, esses processos que nós precisamos passar, tem propósitos de Deus neles, né? Deus ele está nos preparando para obras, né, para missões que nós precisamos fazer, e aí esses processos são necessários na nossa vida, tá bom? Continuando aqui, no 3.3 tem o título Um Importante Reconhecimento, né? Deixei isso aí como título. Esse título eu deixei, então, destaquei a seguinte passagem: ele testemunhou publicamente acerca do livramento e da confiança, se referindo ao que Nabucodonosor fez. Ele testemunhou
em público o que aqueles jovens fizeram, né? E aí olha o que eu escrevi sobre isso. Se Deus tivesse livrado aqueles jovens da fornalha, agora não haveria esse testemunho público por parte do rei. O poder de Deus deve ser testemunhado no mundo. Os crentes precisam mostrar a grandeza do Senhor na sociedade, tá? Então aqui é um ensinamento importante, tá bom? Nós precisamos levar a essa sociedade os testemunhos do poder de Deus na nossa vida, tá bom? Fazer com que participar ao mundo aquilo que Deus faz em nós, né? Deus opera em nós, livramentos de Deus para nós. A gente não pode esperar de Deus somente a bonança e a calmaria, porque a ideia do Evangelho é exatamente essa, que nós sejamos testemunhas de Deus no mundo, tá bom? Então por isso as coisas difíceis vão acontecer, tá? Professora, ensine isso para os seus alunos, tá bom? E aluno, aprenda isso da parte de Deus, amém? Também separei o seguinte destaque: além disso, os fez prosperar na província de Babilônia. E aqui eu escrevi que vale a pena dizer que o Evangelho não é apenas sofrimento, tá? Ou seja, nós precisamos ter a consciência de que Evangelho não é só sofrer e Evangelho não é só prosperidade. O que acontece é que tem muitas pessoas, né, que só são fiéis quando estão na bonança. Outros só são fiéis quando estão nas provas, né? São os crentes movidos a provas. E outros são os crentes que só têm fidelidade quando estão bem financeiramente e tudo mais. Mas aí eu coloquei um texto de Filipenses 4:12, que mostra o que Deus espera de nós. E aí, professor, é bom passar isso aos alunos, né? Interessante. O título, o versículo é o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, tá? Texto do apóstolo Paulo, para nós sabermos que, para nós alcançarmos essa maturidade, temos que saber passar na adversidade e saber passar pela prosperidade. Tá, e como conclusão, né, separei essa parte aí que fala, seja qual for a provação, nossa fidelidade ao Senhor Deus jamais deve ser negociada. E aí reforçando o que já foi dito anteriormente, tá bom? Essa aí é a nossa conclusão para você, professor, fazer a finalização com os alunos. É importante você fazer a conclusão, fazer dentro da conclusão, né, uma orientação minha aí, fazer uma revisão dos pontos que foram abordados, né, do que foram falados na lição, passar o que foi ensinado, né, reforçando ali para que os alunos entendam bem. E outra coisa, né, é também fazer uma oração com eles, né, ore com os alunos para que Deus levante mais crentes, né? Essa aqui é uma sugestão minha de oração, que Deus levante mais crentes como esses jovens aí, amigos de Daniel. Amém? Hoje o mundo está complicado, o Evangelho passa por momentos difíceis, tá? De grande mistura com as coisas do mundo. Mas você, professor de escola dominical, você, professora de escola dominical, ensine na sua classe essas coisas para que os alunos possam aprender a ser crentes de verdade. Amém? Até o próximo vídeo, até a próxima aula, e Deus abençoe a tua semana.